Olá, mulheres. Aqui é Miriam Delfino, do Mulheres Ensinando Mulheres. Nós estamos juntas fazendo a leitura do livro Depressão, o que todo cristão precisa saber, um livro do Dr. Ismael Sobrinho. Nós faremos a leitura de parte do capítulo 12, o qual será dividido em 2 áudios, ok? Então vamos lá, primeira parte. Capítulo 12. Nem toda depressão é igual. A vinha está seca e a figueira murchou, a romanceira, a palmeira, a macieira e todas as árvores do campo secaram. Secou-se ainda mais a alegria dos homens. Joel 1:12. Existem tipos diferentes de depressão ou ela pode se apresentar de maneira diferente de acordo com a idade. Neste capítulo falaremos dos tipos específicos de depressão e como ela pode se expressar de maneira diferente de acordo com a idade. Distimia. A distimia é uma doença emocional muito parecida com a depressão. Entretanto, seus sintomas são mais leves e com tendências a manter a funcionalidade do paciente, ainda que com vários prejuízos. Os sintomas são muito semelhantes aos da depressão: perda de prazer, irritabilidade, mau humor, descontentamento com tudo, pessimismo, insônia ou hipersônia, queixas cognitivas, memória, atenção e concentração, alterações de apetite e isolamento social. Nem sempre todos esses sintomas estão presentes, mas normalmente são muito prevalentes. O sintoma mais característico da distimia é o mau humor. Os distímicos geralmente são pessoas mal-humoradas que reclamam demais. A distimia normalmente se manifesta na infância, na adolescência ou no início da idade adulta, o que leva muitos a pensar a vida inteira acreditando que os sintomas são resultado de um temperamento normal. Eu nasci assim, vou ser sempre assim. A distimia pode levar a inúmeros problemas sociais e ocupacionais. Quem sofre da distimia possui um risco muito maior de desenvolver depressão do que a média da população, e a qualquer momento pode apresentar agravamento dos sintomas clínicos. É fundamental a importância que o tratamento se inicie já na infância e adolescência, para evitar sequelas e problemas sociais, escolares e ocupacionais. Depressão e transtornos emocionais pós-parto. Há vários transtornos psiquiátricos associados ao período pós-parto, chamado na medicina de período puerperal. No puerpério, há diversas alterações nos níveis de hormônios sexuais da mulher, principalmente a ocitocina, e no eixo da regulação de uma importante área do cérebro, o hipotálamo hipófise. Há 3 transtornos mentais comuns no puerpério: disforia puerperal, depressão pós-parto e psicose puerperal. A depressão pós-parto é um quadro clínico mais grave que o blues puerperal. Geralmente inicia entre 2 a 3 semanas após o parto, produzindo um humor deprimido, tristeza contínua, perda de prazer e interesse nas atividades, perda de apetite, sensação de fadiga, lentidão ou agitação, sentimento de inutilidade ou culpa, dificuldade de memória e concentração, até mesmo pensamentos de morte ou suicídio. Frequentemente, as mulheres também apresentam sintomas ansiosos ou transtorno obsessivo-compulsivo, o TOC. São casos que requerem, além da necessidade de tratamento psicológico, o uso de medicamentos. A depressão pós-parto é um quadro sério, porque sucede importantes repercussões na relação da mãe com o bebê e na qualidade da vida e estrutura familiar. A psicose puerperal, um quadro clínico extremamente grave, pode acometer a mulher após o parto. Inicialmente, a mulher fica eufórica, irritada, falando muito, agitada e insone. Depois apresenta delírios, ideias falsas sobre a realidade, alucinações e comportamento desorganizado, podendo inclusive chegar à confusão mental. Mães com histórico de transtornos psicóticos ou transtornos bipolar têm maior risco de desenvolver o quadro. Devido à gravidade, o tratamento requer internação hospitalar e separação de mãe e bebê até a melhora completa dos sintomas. Depressão sazonal.
É um tipo de depressão mais raro no Brasil, pois acontece mais com pessoas que vivem em países com estações do ano bem definidas. Nesse quadro, os pacientes começam a apresentar sintomas depressivos intensos durante o outono e inverno e melhoram na primavera e no verão. A depressão tende a se repetir nesses mesmos períodos todo o ano. Depressão com sintomas psicóticos. A depressão com sintomas psicóticos é o tipo mais grave da doença, mesmo sendo tão comum. Estão normalmente presentes os sintomas habituais de depressão: perda de prazer e energia, falta de humor, dificuldades cognitivas, insônia e agitação. Somados a esses temos alguns sintomas psicóticos extremamente graves e limitantes: delírios, alucinações, agressividade e impulsividade. Após o tratamento adequado, os sintomas depressivos e psicóticos regridem consideravelmente, a ponto de o paciente voltar à realidade e ter suas funções emocionais reconstruídas. Depressão bipolar. O transtorno bipolar é um quadro muito confundido com a depressão comum ou depressão unipolar. Como o próprio nome sugere, a doença é marcada por momentos polarizados ou intercalados de euforia e depressão. As fases de euforia são denominadas na psiquiatria de mania, quando são menos intensas, chamadas hipomania. No caso de transtorno bipolar, as variações do humor são intensas e desproporcionais às situações vividas pelo paciente, geralmente episódios depressivos, graves, problemas nos relacionamentos, dificuldades escolares e tentativas de suicídio. Apesar disso, o transtorno bipolar pode ser tratado com excelentes resultados, permitindo que os portadores levem uma vida absolutamente normal. Às vezes, a oscilação de humor não é reconhecida como doença e pode fazer que as pessoas sofram por anos antes de serem corretamente diagnosticadas e tratadas. O transtorno bipolar tem como causas fatores biológicos, alterações de níveis dos neurotransmissores e hormonais, e fatores psicológicos. É mais comum em pessoas com histórico familiar de estresse, abuso sexual ou experiências traumáticas. É uma doença com alta carga genética, sendo muito comum que existam famílias com elevado número de casos. Durante a fase de mania ou hipomania menos intensa, os sintomas são comuns: aumento da energia, humor exaltado ou irritado, pensamentos extremamente rápidos, distração, insônia, sentimentos de grandezas, gastos compulsivos, aumento da libido, comportamento provocativo, abuso de álcool e drogas, ausência total de percepção sobre o seu estado de saúde. Os sinais e sintomas da fase depressiva do transtorno bipolar são sentimento de tristeza ou pessimismo, ansiedade ou sensação de vazio, sentimento de culpa, falta de esperança ou confiança em si mesmo, perda de interesse e prazer, diminuição da energia, dificuldade de atenção, concentração e memória, agitação e irritabilidade, falta de sono ou dormir demais, aumento ou perda de apetite, dor crônica de origem psicomática e pensamento suicida. Os sintomas do episódio depressivo no transtorno bipolar são muito parecidos com os da depressão comum. Contudo, as pessoas com depressão recorrente que não melhoram com antidepressivos, com histórico familiar de transtorno bipolar e de depressão desde a adolescência, apresentam maior chance de que sua depressão seja bipolar do que unipolar, depressão comum. Alguns bipolares passam longos períodos sem apresentar episódios depressivos ou de euforia, permanecendo assintomáticos, eutímicos. Todavia, isso não quer dizer que esteja curado, podendo a depressão ou a mania reaparecer a qualquer momento. Pessoas com transtorno bipolar podem levar uma vida saudável e produtiva se tratadas efetivamente. O tratamento normal envolve o uso de medicamentos chamados estabilizadores de humor,
Quanto mais cedo se inicia o tratamento, melhor o prognóstico e o resultado terapêutico. Então, nós lemos a parte 12, né? 1, e no próximo áudio nós continuaremos com o capítulo 12 na segunda parte. Deus abençoe você.